tudo bem? Que bom que nós estamos aqui mais este fim de semana juntos e para iniciarmos a nossa aula, vamos falar com o Pai Criador. Senhor, nós na Tua presença estamos, gratos a Ti por este dia, gratos a Ti, ó Deus, pela liberdade que temos de proclamar a Tua palavra, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar nesta aula, ó Pai, e que nós não venhamos falar de nós mesmos, Senhor Deus, mas que possamos levar a Tua palavra, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar o entendimento necessário, Senhor, para a Tua palavra, ó Pai, que será falada neste dia, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Bom, galerinha, o nosso texto de base de hoje, ele se encontra no livro de Marcos, no capítulo 8, dos versos 14 ao 21, e diz o seguinte: O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus, ouvindo o que eles estavam dizendo, e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entendem? Ao lermos esse texto, nós notamos um dos maiores problemas de um cristão, que é o esquecimento, a amnésia. Porque quando eles estão ali, né, no barco, eles ficam preocupados porque eles haviam esquecido de levar mantimento, eles tinham apenas um pão. E nesta passagem de Marcos, Jesus alerta seus discípulos para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Quando Jesus está falando isso para eles, o que eles acham? Eles acham que Jesus está falando simplesmente pelo fato deles terem esquecido e terem apenas um pão na embarcação. Porém, não é isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. Jesus estava alertando eles. Na Bíblia, a palavra fermento, ela tem um sentido de corrupção, um sentido mal, um sentido errado. E já no verso 17, nós vemos que Jesus se preocupou com o pânico expressado pelos seus discípulos, porque eles não tinham motivo. Afinal, né, Jesus mesmo fala aqui, ó: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Afinal de contas, quem estava com eles lá? Jesus mesmo cita aqui mais à frente, né? Dos 5, vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam, não lembram? Dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Depois aqui, ó, quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Então, aqui os discípulos estavam se preocupando demais e se esquecendo de quem estava com eles ali no barco. Vamos ler Isaías 55, no verso 1, e ver o que a palavra de Deus tem para nós? Todos vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A palavra aqui quer dizer todos. Vós todos que tendes sedes, todos vós que não tendes dinheiro. A palavra de Deus é para todos. A sede, né, que aqui é citado, é uma sede pelas coisas espirituais, coisas que o dinheiro não pode comprar.
ou seja, a salvação. Dinheiro algum pode comprar. Quando estamos com Jesus, eu pergunto a vocês: tem alguma coisa que a gente tem que ter medo? Não adianta nós ficarmos preocupados, ansiosos, como os discípulos ficaram, pelo fato de eles terem apenas um pão. Vamos ler em Filipenses 4, no verso 6, o que a palavra de Deus nos diz? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E temos mais um texto lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, que diz o seguinte: entreguem todas as preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Bom, pessoal, nós podemos ver aqui, né, que quem tem cuidado de nós, quem está sempre com nós, é aquele que nunca dorme. Então, quando nós tivermos alguma preocupação, algo, que possamos entregar a Deus. E Ele está cuidando de nós. Ele cuida de tudo. É interessante que Jesus, ele usa o que temos. E o que temos, quem deu a nós? Deus, certo? E aquilo que parece pouco, mas que veio das mãos do Pai, ele se torna muito, ele se multiplica. O segredo de tudo isso é o quê? Que a matemática de Deus, ela é diferente da matemática dos homens, certo? Porque nós devemos repartir para sempre ter. Repartir multiplica o amor. Que nós possamos a todo instante confiar em Deus, que possamos nos lembrar que mesmo que tenhamos apenas um pão, Deus não vai deixar que nada falte para nós. Lembrar também que esse um pão vai alimentar não somente a nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta. Basta que nós saibamos dividir, repartir com quem está à nossa volta. Um grande abraço, um beijinho no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau!